Todos os anos, a Feira de Milão dita as tendências na moda e na arquitetura. As cores esse ano vieram em tons fortes, como o bordô, azul e o verde. Mas como utilizar essas cores na decoração aí da sua casa? Pois nós fomos conversar com uma designer de interiores justamente para trazer essas dicas de como utilizar essas cores aí na sua casa. Acompanhe comigo a entrevista. É isso, as cores elas dão um tom especial a qualquer decoração e tem tendência. Todo ano tem essas tendências e tem tendência para 2024, 2025 e a gente vai falar sobre essas tendências com a Jéssica Oliveira, que é designer de interiores. Jéssica, essas cores que você que vai falar para a gente quais são, que estão aí em alta, né? Já foram vistas na Feira de Milão, inclusive, né? A maior feira, né, da arquitetura, design, né, mundial. Isso, Sara. A Feira de Milão é o pontapé inicial para as tendências, né? Não só de decoração, ela transita também na moda. Então vem aquela a semana de moda, a semana de design, tudo unindo para fortalecer todas as tendências, porque o que a gente usa é o que a gente quer se inspirar para a nossa casa também, né? Se a gente gosta de se vestir, a gente gosta de incluir na nossa casa. E quais são essas cores, tendência agora para 2024 e 2025? Então, né? O verde, ele vem sempre se autoafirmando. Então, o verde sempre vai estar em evidência, que traz uma sensação de natureza. O verde musgo, ele teve uma pegada bastante assim de excelência na feira, ele apareceu bastante nos ambientes. O azul, agora o azul a gente sai um pouquinho da tonalidade clara, ele vai para a tonalidade bem mais escura, quase no roxo. Então ele sai do azul marinho, tanto é que vocês podem estar vendo em muitas vestimentas, o azul marinho como ele voltou, é o novo preto, né? Então o azul marinho, o azul profundo, que é o azul assim mais escuro que o marinho, e o azul petróleo. São as três tonalidades de azul que apareceu bastante. Além disso tem o vermelho, que é o vermelho bordô, que ele já estava com a tendência do vermelho cereja, só que ele escureceu um pouquinho mais para acrescentar aquela personalidade no ambiente. Nunca sai de moda os tons neutros. Então, compor as cores neutras com essas tonalidades mais sombrias dá um aspecto de atualidade no ambiente. Isso a gente está falando de cores que podem ser colocadas em mobiliários, parede, né? Sim, inclusive na feira tiveram muitos mobiliários, muito MDF, revestido com essas cores. Então, o azul no mobiliário casa muito bem. O bordô, que é algo que a gente não pensa tanto, né? Mas tem tanta necessidade de ter no ambiente uma cor que você pode acrescentar o bordô e a gente não pode se assustar por ser uma tonalidade de vermelho. A gente pode acrescentar eles em vários locais, o verde, o azul, o vermelho. Então você pode colocar em um vaso decorativo, por exemplo, uma almofada, uma manta, uma parede bem pintada, bonita, com um quadro, fica linda. A gente tá falando de pontos focais aí nessa decoração, mas se a pessoa optar, por exemplo, eu quero o meu armário da cozinha nesse tom azul petróleo, esse azul profundo. Não tenha medo de investir em vários armários. Não se preocupe. A cor sempre vai trazer positividade pra gente. Mesmo em tons mais escuros, você brinca um pouquinho. A cozinha ele exige um pouquinho de pontos claros. Uma bancada branca, por exemplo, com um armário azul bem escuro, fica sofisticadíssimo, fica lindo. Isso a gente está falando desses ambientes, sala, né, cozinha e o quarto, né? A gente pode apostar também nesses tons, nessas cores mais fortes. Efeito de cabeceira, fica lindo. Você pode brincar com o boiserri, então você pode fazer um boiserri na parede, pintar ele num tom azul, até o tom vermelho do bordô, o verde, fica lindo. Você pode brincar com texturas, então você usa o tom neutro com esse azul, é um casamento perfeito. Inclusive utilizar as duas cores
que eu estou falando com mais evidência, que é o azul e o vermelho. Então você pode ter uma almofada vermelha com uma parede azul, por exemplo. Fica lindo. Dá para brincar, né? Usar realmente a criatividade. Abusar. A gente não pode ter medo das cores. Cores sempre vai trazer alegria, como eu disse, né? Então, apostar, de sair do óbvio, você colocar uma parede, teto, fazer um efeito caixa, por exemplo, colocar um objeto decorativo como uma planta, um quadro, uma cabeceira, se for o caso da cama, algum outro elemento de artesanato, sempre vai ficar lindo, vai ficar até mais destacado os seus objetos. Agora, uma coisa que eu não sei fazer essas combinações. Então, assim, ter uma ajuda profissional para a gente fazer todas essas cores estarem no ambiente mais de uma forma harmônica, de uma forma bela, sofisticada, tem que ter aí também o seu preparo, o seu estudo, então precisa de um profissional, sim, né, Jéssica? Estuda, né? Existem as tonalidades das cores, o que combina com o quê? Quais são as sensações? Se eles são complementares, se eles são uma tonalidade próxima, por exemplo, eu posso usar o vermelho bordô com um laranja. Parece estranho, mas quando você combina, ele vem numa tendência só e ele casa. É só saber estudar direito, parar para observar se aquela cor vai combinar, se está no esquema de cores e se jogar. É só arriscar, pensar, ter um profissional capacitado para te auxiliar e deixar o ambiente lindo, né? Porque não adianta você colocar e não combinou, não pensou direito e aí sim não vão trazer boas sensações. A gente utiliza muito em fachadas, né? Revestimentos, pedras, enfim, uma infinidade de materiais. Mas quem opta por utilizar ainda a pintura, a textura, dá pra gente também investir nessas cores fortes em pinturas em fachada? Para quem tem medo de se arriscar, de achar que no interno não vai ficar legal porque é uma cor escura, inicie pela fachada. Uma fachada escura, além dela sujar com menos facilidade, ele vai deixar uma fachada assim imponente. Ela vai trazer uma fachada azul, por exemplo, linda. Você combina com a madeira, com elementos de madeira, com outro destaque com alguma textura, com um tom mais neutro ou até um tom mais escuro, fica lindo. Dá pra ir brincar. Comece com a externa. Se você tem medo, comece com a externa, depois você pode entrar. Olha só, que dica, viu? Dica boa essa, né? Comece de fora pra dentro. De fora pra dentro. Se você não quiser se arriscar assim tanto, já que você tem esse receio, não quero começar com uma pintura na fachada de forma assim bem destacada ou na parte interna assim destacada, comece no simples. Comece em um objeto decorativo, uma almofada, um vaso, algum detalhezinho que tragam essas cores que você sempre vai estar atual, né, bem de acordo com as tendências. Não precisa de muito, né, gente? Como vocês estão vendo, pra gente estar acompanhando também as tendências, né, na nossa casa. Jéssica, te agradecer demais aqui pela conversa, pela entrevista. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Sara. É sempre bom falar de cores. Cores trazem sensações boas, de alegrias, então se joguem nas cores, se joguem nas palhetas. Perfeito!